Vou começar, né? Por uma formalidade, a gente é do grupo Mosaic Tatinga. Quem vai facilitar a mesa hoje é eu, a Joana e o Bruno. Eu, Joana e o Bruno. E como o grupo trabalha com assuntos relacionados à agroecologia e gerenciamento de resíduos, a gente pensou em como fazer um link entre esses dois assuntos, né? Como a reciclagem ela se relaciona com a agroecologia. Perfeito. E daí a gente pensou em começar a mesa de uma forma bem interativa, para que vocês possam falar. O que é que vocês acham? A reciclagem é um processo agroecológico? A gente vai tentar arriscar, né? Porque é isso, a gente vê que tem pouca interação às vezes nas lives, nas mesas. E daí a gente queria que pelo menos alguém se dispusesse a falar o que acha. Não, pensando, lembrando que não tem certo nem errado, né? Cada um tem a sua opinião, assim, lógico, tem embasamentos que a gente vai tentar trazer, mas seria legal que alguém expusesse o que pensa sobre. Posso falar? É irmã da Camila, da Bianca, a Camila. Legal, por favor, Camila, seja bem-vinda. Então, na minha concepção do que é reciclagem, eu acho que na agroecologia você teria mais reciclagem do que até no que a gente costuma chamar. Porque, tipo, reciclagem, se você pensar na palavra, é reinserir num ciclo, né? E a agroecologia é toda fundamentada em você se utilizar do próprio espaço para poder. Não sei, pelo que eu entendo, é você, tipo, se utilizar do espaço para poder plantar melhor, né? Poder, tipo, colher dos frutos desse próprio espaço da forma mais harmônica possível. E você reinserir as coisas em um ciclo faz sentido dentro de um processo de harmonia com o espaço. Fez sentido? Eu acho que não fez sentido, mas eu tentei. Pô, fez sentido sim. Alguém mais quer falar mais alguma coisa? Acho que a Camila trouxe essa questão do espaço, de reinserir no ciclo. Acho que isso é uma perspectiva bem legal, assim, e concordo plenamente com o que ela disse, mas alguém vislumbra outras aproximações ou distanciamentos até? Posso falar? Por favor. Então, eu concordo com a Camila, né? E também, eu não sei, é que reciclagem eu não sei se eu consideraria exatamente um processo agroecológico, mas para mim tem que existir junto, sabe? Tipo, porque, por exemplo, eu vejo meu namorado mora com um cara que é do SAF lá e, tipo, ele nem sabe como reciclar, ele nunca faz nada de reciclagem. Eles começaram, tipo, uns meses atrás, assim, eles já moram na casa há vários anos. E é porque, tipo, as pessoas realmente não conseguem ver a conexão que tem, sabe? Só que eu acho que dentro da agroecologia tem toda aquela questão de você diminuir os seus impactos, tipo, causar o mínimo de desperdício. E a realidade é que a gente, tipo, vive num mundo, numa economia que, por mais que você queira, é impossível você viver só, tipo, com coisas que a natureza dá, sabe? Você vai comprar algum produto que vai vir plástico, você vai usar coisa de vidro, enfim. Então, tipo, eu acho que às vezes na agroecologia acaba sendo muito esquecida a questão da reciclagem e reaproveitamento também. E para mim deve fazer parte, porque entra nisso de você, tipo, não desperdiçar as coisas, sabe? Enfim, é isso. Boa. Legal, acho que vocês duas trouxeram. Acho que, pelo que eu entendi, são opiniões bem próximas, assim, né? Que acha que tem muita convergência. E acho que a Bianca trouxe esse ponto que, tipo, às vezes é até meio negligenciado pela agroecologia, né? Esses processos de reciclagem. É que talvez as pessoas não enxerguem de fato a proximidade que existe, né? Alguém
pensa em alguma coisa que distancia, tipo, que fala, não, reciclagem e agroecologia não tem nada a ver, assim, são processos muito distantes. Eu acho que aqui também vale reforçar que a gente deu uma forçada, né, na barra, assim, tipo, agroecologia e reciclagem, não sei se de fato, assim, a gente conseguiria, até numa questão mais de conceitos mesmo, né, sei lá, no português mesmo, o que significa cada uma dessas palavras, a gente dá uma forçada na barra para correlacionar, assim, porque a gente entende talvez a agroecologia como um movimento bastante político, né? E além da técnica também, né? Então acho que isso nos permite fazer essa correlação. Alguém mais pensa mais alguma coisa? Acho que não, né? Alguém Então, acho que, comentou. Joana, você... Alguém comentou pelo chat. Legal, muito legal. Alguém pode trazer o que essa pessoa comentou? Porque eu não consigo acessar. Bruno. Foi a Mari, eu acho. Lê pra gente aí, Bianca. Ô, Joana. Então, vou falar aqui. Acredito que tenham a ver mais ou menos tempo, porque a reciclagem entra num processo necessário por conta do capitalismo. E sinto que a agroecologia é uma outra filosofia de vida. Porém, igual a Bianca falou, nos dias de hoje é necessário que elas andem juntas. Acho que o que a Mari traz é bem o que a gente vai acabar abordando aqui também. Essa coisa do capitalismo, né? Ela traz como tipo uma necessidade do capitalismo. E acho que é bem por esse lado mesmo, assim. É aquela coisa do capitalismo se apropriar de certas tecnologias, de certas ideais e tentar suavizar, né, os seus impactos, né? Eu acho que a reciclagem vem muito nessa perspectiva também. Mas, enfim, acho que na apresentação a gente vai tentar trazer um pouco do que eu e a Joana encontramos de convergências, né, entre a reciclagem e o processo da agroecologia mesmo, e também tentar colocar os pés no chão e falar, não, ó, isso daqui são coisas bem diferentes, assim, de acordo com o que a gente entende por agroecologia, né? E também baseado no texto do Lairargues, né, que é o cinismo da reciclagem, que era um dos textos que a gente sugeriu para leitura. Então, acho que é isso, né, Joana? Acho que você pode encaminhar aí a apresentação. Dando prosseguimento, né, como vocês estavam falando sobre a importância da reciclagem enquanto técnica de você reintroduzir um material no ciclo produtivo. Essa é a definição que o Ministério do Meio Ambiente tem sobre reciclagem. Além de você tratar esses resíduos e reinserir eles dentro da cadeia, você economiza recursos naturais, energia, água e diminui o volume do lixo. Quando a gente vai para a questão agroecológica, a gente vê um exemplo bem simples e de reciclagem também, que inclusive converge com a formação passada feita sobre compostagem há 15 dias atrás. Quando a gente vai para o contexto natural, né, de agroecologia e de floresta, fora dos centros urbanos, a gente fala de ciclagem de nutrientes. E é basicamente esses nutrientes sendo reinseridos na cadeia, né? Existe um ciclo, é cíclico. O nutriente cai da árvore, vira serrapilheira, fica ali no chão e disponibiliza, à medida que ele se decompõe, disponibiliza esses nutrientes para o solo, que vai passar para as raízes,
para os micro-organismos, enfim. Quer acrescentar algo, Bruno? Não? Tudo bem. E daí a gente entra... Você quer falar? Eu tava falando com o microfone desligado, foi mal. Não, acho que só trazer essa questão de que quando a gente pensa na reciclagem dentro de resíduos, a gente pensa em todos os resíduos, menos o orgânico, né? E daí na agroecologia, quando a gente fala de reciclagem, tá justamente olhando para essa perspectiva do orgânico, né? Então, nessa questão de composição dos materiais, elas tratam de coisas completamente diferentes, mas como a Bianca e a Camila trouxeram, é reintroduzir no ciclo, né? E como você trouxe também no slide aí. Mas só, tipo, colocar, acho que ponderar isso é interessante, assim, tipo, porque reciclagem, quando a gente fala de reciclagem, é o tipo de resíduo que tá mais fácil da gente reciclar mesmo na nossa casa é o orgânico, né? Que tipo, é um processo que dá para fazer super em pequenos espaços, como a gente também trouxe na última formação, né? Mas então só fazer essa ponderação, assim. É basicamente isso, né? E a agroecologia, ela se relaciona com esse processo de reciclagem justamente por fornece princípios ecológicos, né? E você fala de um ciclo, que não... na história das coisas, a gente até comentou, entre eu e o Bruno, na história das coisas, você fala a gente tem um modelo de sistema produtivo onde as coisas é linear, é uma economia linear, de uma produção linear, e a gente é completamente alheio a esses processos que acontecem tanto anteriormente às coisas chegarem em nossas mãos, quanto posteriormente. E a agroecologia tem esse princípio, né, esse princípio ecológico das coisas serem cíclicas, né, respeitar os processos cíclicos da própria natureza. E a reciclagem, ela se relaciona com isso, na agroecologia, reintroduzir no ciclo. Segundo, tem outra coisa. Com relação à agroecologia, eu acho que é aqui. O Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica fala de apoiar redes voltadas à articulação e fornecimento da produção, processamento, certificação e comercialização de produtos orgânicos e de base agroecológica. Algo que surgiu dentro da conversa entre eu e o Bruno foi sobre essa questão da agroecologia apoiar redes, cooperativas e associações, justamente por trabalhar com uma minoria que está pautada em processos mais sustentáveis, processos mais ecológicos. Quando você vai para o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, um dos artigos fala justamente sobre o incentivo, né, a criação de cooperativas e associações de catadores e pessoas que trabalham com essa área de limpeza. Aí a gente trouxe alguns números para contextualizar quantas pessoas trabalham com isso no Brasil, e você fala aí de cerca de 400 mil pessoas, dentre coletores de lixo e material reciclável, de resíduos, classificadores de resíduos, varredores e afins. Daí, também para contextualizar, mais ou menos quanto esses catadores conseguem arrendar, né, com esse trabalho. A gente fala de cerca de mais ou menos um pouco menos de um salário mínimo. Uhum.
dependendo da região. No Nordeste, eles ganham bem mais, né? Inclusive, as políticas em relação a cooperativas e incentivos à reciclagem, no Nordeste ela é bem menor, no Nordeste e no Norte, do que no Sul e no Sudeste. Joana, deixa eu só contextualizar uma coisa no gráfico de trás, rapidinho. Aqui, pessoal, só para a gente ter uma ideia, esse estudo, porque depois eu fiz umas brincadeiras com os números, assim, que eu acho que é interessante a gente tentar sempre trazer, e daí desse número de quase 400 mil catadores, esse estudo feito pelo Dagnino e esse Johansen em 2017, ele foi baseado no IBGE de 2010. Então, ele está muito relacionado com os números de 2010. Hoje, esses dados já se transformaram, né? Se a gente for analisar a situação econômica do país de 2010 para cá, tudo ficou muito pior, né? O PIB continua, oscilando muito pouco, crescendo muito pouco, a informalidade está em níveis, que nunca foram vistos antes, né? Então, acho que hoje esses números eles estariam bem diferentes. Mas, assim, a título da gente fazer algumas brincadeiras, assim, acho que vale a gente trazer eles assim mesmo. E desses 400 mil de 2010, vale a gente trazer também que 74% são pretos, pardos ou indígenas. Então, 3/4 das pessoas que trabalham com lixo estão nessa categoria de PPI, né? Preto, pardo e indígena. E, enfim, minorias, né? Sempre excluídas no Brasil. Acho que só para reforçar esse ponto que eu acho importante. E também trazer que 28% são mulheres. E daí, nesse sentido, as mulheres não costumam trabalhar com a questão de resíduos por conta que é um trabalho muito braçal, assim, né? Exige força, você tem que correr atrás do lixo, do caminhão. Então, elas têm um número menos expressivo, vamos dizer assim. Só que daí, por outro lado, se a gente for olhar na perspectiva de cooperativas, as mulheres estão sempre entre os cargos de liderança das cooperativas, né? Então, sempre são elas que ajudam a organizar, a gerir, a fazer a própria seleção dos materiais. Então, acho que isso vale a pena, assim, a gente trazer, né, essa visão, assim. E daí, pode passar mais um, por favor, Joana. Então, e daí o Nordeste, nesse gráfico, ele está entre os que recebe menos, né, a menor quantidade per capita, né. Então, cada catador lá no Nordeste, ele recebe por volta de 790 mais ou menos. E uma coisa interessante também é a gente olhar que de todas as regiões, o Nordeste ele tem quase 1/3 dos catadores. Então, de todos esses 400 mil pessoas que trabalham com reciclagem, o Nordeste ele tem 30% dessas pessoas morando no Nordeste e o Sudeste tem 41%. Então, só o Nordeste e o Sudeste já fica com quase 72% de todos os trabalhadores que trabalham na cadeia da reciclagem, né? Então, acho que nesse sentido, por isso que diminuiu muito ele é visivelmente, no gráfico, ele é visivelmente menor do que as outras regiões do Brasil, né? Então, acho que isso também tem um pouco a ver com essa questão de lá ter mais catadores. E, bom, acho que não precisa de muitos estudos para conseguir relacionar essa questão com toda a pobreza que a gente vê se construindo no Nordeste há muito tempo, né? Então, acho que isso também é uma coisa que tem bastante a ver, assim. Mas, enfim, quis trazer essas perspectivas aí. Acho que o próximo gráfico, Joana, acho que era eu, né? O slide.
porque os catadores ganham, eles conseguem viver, né? Mas para onde vai o dinheiro da reciclagem? Então, ó, esse gráfico, ele traz um pouco disso, né? Todo o dinheiro da cadeia de reciclagem, ela fica com a indústria de reciclagem. E não com os catadores ou então com os sucateiros. Os sucateiros, eles são intermediários, né? Entre as empresas e os catadores. E também, ó, só 11% com a prefeitura, que daí deve ser de imposto ou de algum tipo de pagamento. E daí eu fiz uma estimativa aqui. Se a gente pegasse esses 400 mil trabalhadores e multiplicasse pelo valor médio que eles recebem, que é quase R$1.000, né, 982, a gente ia ter 393 milhões de reais. Se eu pego quantos catadores existem e multiplico pelo quanto eles ganham, né? Dá quase 393 milhões de reais, que representa 13%. Então, vamos supor, quase 400 milhões de reais que estão sendo movimentados nessa faixa dos 13%. E daí está indo para diversas famílias com uma condição de vida super difícil, que se submetem a esse trabalho com resíduo, que é um trabalho super insalubre, super penoso. E daí tudo isso é movimentado aí nessa faixa. Daí depois a gente olha, esses 66%, eles representam mais ou menos 2 bilhões de reais. Então acho que é só pra gente ter essa ideia, assim, 400 milhões é dividido entre todas essas famílias, todas essas pessoas, esse recurso provavelmente é usado para alimentar, para pagar aluguel, enfim, para necessidades básicas de verdade, enquanto a maior faixa, que chega perto de 2 bilhões, está sendo concentrada dentro de uma indústria, com todos esses problemas de distribuição de renda que a gente já conhece, né? Mas enfim, quis trazer, acho que a gente achou importante trazer esses dados e daí só reforçar que essas estimativas que eu estou fazendo, esses números que eu estou colocando, eles foram um pouco estimados de maneira grosseira, assim, porque eu estou pegando um estudo de 2010 com a renda dos trabalhadores, que é de 2017, e estou me baseando num estudo feito por esse Calderoni aqui, que gerou esse gráfico. Na verdade, esse é um livro de 98. Então, eu estou fazendo estimativas grosseiras, assim. Hoje, provavelmente, o que eu enxergo é que esse sistema ainda está cada vez mais centralizado, né? Porque, mesmo com as políticas públicas, a gente vê que a cadeia de reciclagem, né? Ela ainda é muito centralizada, assim. Eu não vejo, cooperativas tendo pessoas numa qualidade de vida melhor, assim. É o básico, sempre o básico do básico. Mas, enfim, é isso. Acho que podemos encaminhar, Joana. Acho que o próximo sou eu também, né? Agora até o próximo eu trago mais alguns dados. Você quer pular aí? Aí, obrigado. Então, daí, pessoal, só para a gente também entender um pouco da dimensão, né, da reciclagem, assim, acho que é importante trazer esses números. 22% dos municípios, eles têm coleta seletiva. Então, passa algum caminhão de reciclagem lá. Só que 15% apenas tem uma cooperativa ou uma associação. E, de uma forma geral, 25% de todos os municípios do Brasil tem uma ou outra, né? Então, a reciclagem, ela chega só a 1/4 dos municípios brasileiros. Né? Essa discussão que a gente está tendo aqui a maioria dos municípios não está nem, na verdade, não. Estão escutando? Você mutou seu microfone. Mas agora desmutou, né? Sim. Ah, boa. Mas então é isso, acho que essa perspectiva que também traz um pouco o texto traz é essa de que, a gente fala de reciclagem, mas é um
é meio hipócrita a gente falar de reciclagem diante desse cenário que apenas 1/4 dos municípios tem ou uma cooperativa ou uma coleta seletiva, né? Mas é isso. Pode ir, Joana, agora eu vou ficar quieto. Existe uma falta de incentivo também, né, por parte do Estado, né, enquanto instituição, que deveria não manter essas desigualdades. Ela está aqui, está sendo conveniente, mas não existe incentivo, né? Os dados mostram que não existe incentivo para que isso mude, para que, enfim, essa realidade se transforme. Vocês estão me ouvindo? Sim. Daí, mais dados, né? Quando a gente fala de. A gente pega um dado, cerca de 62,8 milhões de toneladas são produzidas de resíduo sólido domiciliar e resíduo sólido público por ano. E daí você pega somente 1,667 milhões são coletadas, de toneladas são coletadas. E na unidade de triagem só chega a 1,03. E recuperados só são 1,05. Então, de 62 para 1,05, a gente começa a se questionar sobre que reciclagem é essa, sabe? Como é que está lidando esse processo de reciclagem? Está realmente trazendo benefícios como deveria trazer? Daí aqui a gente entra os valores totais, né, coletados por cooperativas. E quando você olha para os principais produtos que são reciclados, a latinha de alumínio ela se destaca, né, dentre os materiais recicláveis. O pessoal sempre fala, o que se fala é do potencial de reciclagem dela. E o tanto de economia que ela consegue, a economia que ela gera se reciclada para a indústria. Só que a gente para pensar, quando a gente pega o papel, ele tem um potencial até maior de reciclagem do que o da latinha de alumínio. Fica ali na mesma faixa de 97%, e pode ser, no caso do alumínio, reciclado infinitas vezes. Mas daí, quando você olha para os valores, o valor de cada material para ser reciclado, a latinha é o mais caro. Daí gera esse questionamento, né? Porque quando você olha os números também, a latinha de alumínio ela é um dos que menos é coletado. É mais coletado pelas cooperativas, mas representa um número muito pequeno. Outro dado que a gente trouxe, feito no final da década desde do final da década de 90 até 2017, é sobre a valorização da lata de alumínio para bebidas em relação às outras latas, né, às outras embalagens de vidro, PET, cartonada e lata de aço. E o que acontece é a lata de alumínio sendo valorizada, né, sempre cada vez mais. E a gente pensa, importante reciclar as latas de alumínio, mas aí vem justamente aquele questionamento, por que ela é tão valorizada, né? E daí a gente pega, é uma questão, unicamente uma questão de mercado. Aqui a taxa de crescimento também do uso de latinhas, mas o uso de latinhas e a venda de latinhas. Passou a usar-se mais latinhas, reciclar mais latinhas de alumínio, mas passou a comprar também.
Então, que reciclagem é essa que não reduz o consumo e por contrário, aumenta o consumo de latinhas de alumínio? Será que é realmente uma reciclagem, sabe, de um viés ecológico e sustentável que busque. Daí a gente entra na questão da bauxita. O texto ele fala que ele traz um questionamento, né? Se está sendo, poxa, que legal, está sendo reciclado muito alumínio, muitas latinhas de alumínio. Então isso se dá à economia de recursos naturais, né? Da bauxita, para a gente economizar a bauxita, porque 1 tonelada de alumínio reciclada economiza 5 toneladas de bauxita. Daí. Mas quando você olha para as reservas de bauxita, o Brasil tem uma das principais reservas do mundo, a 4ª maior reserva de bauxita do mundo. E essa reserva está longe de acabar, de chegar perto disso. Quando você fala da quantidade de latinhas recicladas, representa 0,07% da reserva de bauxita. É um número pequeno. Daí, você entra justamente, é uma questão de mercado. O texto traz 2 viés, né? O discurso ecológico alternativo e o discurso ecológico oficial, que é justamente um discurso que atende ao mercado e prioriza a reciclagem, e um discurso alternativo que não busca atender ao mercado, mas busca realmente fazer as pessoas repensarem sobre sua forma de consumo e toda a nossa cadeia produtiva. Bruno? Boa. Então, pessoal, acho que a gente trabalha com reciclagem. Eu queria só pontuar uma coisa aqui, porque a reciclagem ela ajuda a reduzir a quantidade de lixo que está indo para aterro, é uma questão também de saúde pública, gera recursos, benefícios sociais. Só que o texto que a gente leu, que é desse Lairargues aí, o cinismo da reciclagem, ele traz muito o que a Joana acabou de dizer, né? Que, tipo, o Brasil, ele se debruçou muito por essa questão de reciclagem, principalmente de latinhas, chegando a, tipo, um percentual de 97% de reciclagem de todas as latinhas. E, tipo, esse número, ele é a maior reciclagem de alumínio do mundo, é o do Brasil. Né? Tipo, sei lá, o segundo é o Japão, que consegue chegar a 50% de latinha reciclada. Mas o porquê disso, né? Tem essa questão puramente comercial, né? De conseguir substituir, né? Tipo, de usar esse apelo ambiental, essa apropriação mesmo da pauta ambiental para falar, nossa, olha isso, que beleza, estamos reciclando, estamos contribuindo para o meio ambiente, mas sem olhar para essa perspectiva de produção, de consumismo, que ainda continua muito enraizada, né? Então, esse discurso oficial, ele tem esse viés de reciclar. Enquanto o discurso alternativo, que é a perspectiva que o autor traz, ele tem esse viés muito mais de fato, fazer as pessoas refletirem sobre o que leva, né? Quais são as causas. Ele tem, tipo, esse viés muito mais anti-hegemônico, né? Tipo, de mudar, de uma transformação cultural mesmo, do que esse discurso da reciclagem. Não, ó, a gente pode continuar produzindo infinito, porque se a gente reciclar, tá tudo certo. E daí tem todos esses problemas que a gente já trouxe, assim, dessa questão da concentração de renda dentro da cadeia de reciclagem, que também é um problema que o autor traz, e ele aponta para esse viés de focar na reciclagem como se fosse um efeito meio que anestésico, assim, tipo, beleza, tô reciclando, perfeito, olha que tô fazendo meu papel como cidadão. Então, tipo, eu fico meio que alienado da realidade, né?
porque a realidade ela está muito mais voltada para a produção, quanto a gente produz, quanto a gente consome, do que, tipo, tô reciclando, tá tudo certo. Então, tipo, aliena um pouco a gente desse processo de compreensão mesmo das causas, né, que tá levando a esgotamento de recursos, a, tipo, destruição da fauna, da flora, enfim, de todos esses de todas essas vertentes de impacto ambiental que acabam estando escancaradas, né, cada dia mais. Então, e daí ele alia esse discurso, assim, com a questão da educação ambiental, né? Tem um texto dele um pouco mais recente que fala sobre as macro tendências da educação ambiental. Então, ele fala que tem a educação ambiental conservacionista, que é a educação ambiental que vai falar na escola olha que bonito a florestinha aqui, olha o que ela tem de bom pra gente, olha só que belezinha os peixinhos aqui, olha o que eles fazem de bom pra gente. Essa é a perspectiva da educação ambiental conservacionista, que é tipo só falar do meio ambiente para as pessoas. Daí ele aponta como outra, que é mais pragmática, que vai falar, não, beleza, mas a gente tá gerando muito lixo. Então vamos reciclar, vamos fazer bonequinho de reciclagem do nosso resíduo que a gente gera. Olha que beleza, olha que coisa legal que a gente está fazendo. A gente está reduzindo o lixo que vai para aterro, reutilizando, fazendo brinquedo de lixo. E daí tem uma outra que é a perspectiva da educação ambiental mais crítica, que vai chutar o balde e falar, galera, não adianta reciclar, é legal, tem suas vantagens, de fato gera uma renda para alguém, de fato tem seus benefícios ambientais, porque a gente está diminuindo a geração de extração de bauxita, só que a gente tem que mudar nossos costumes, a gente tem que mudar nossa cultura para conseguir de fato progredir, né? Então essa é uma educação ambiental mais crítica, que é a vertente que o Lair Args aponta assim nesse texto, né? Que ele aponta para esse discurso ecológico alternativo. Essa é a verdadeira solução, se a gente quer de fato promover alguma transformação assim, né? Na sociedade, dessa perspectiva mais socioambiental. Então ele traz um pouco disso, assim. E essa questão da bauxita que a Joana trouxe, tem alguns autores nesse texto, ele fala que reservas de bauxita e de ferro, elas são consideradas infinitas da perspectiva, tipo, dos recursos no mundo. A gente pode continuar extraindo da forma como a gente está extraindo, de maneira predadora, consumista, que esse recurso provavelmente nunca vai acabar. Então, tipo, por que se recicla alumínio se a matéria-prima dele é praticamente infinita e tem tantas outras matérias-primas que não são infinitas? Enfim, a gente pode avaliar que, de fato, economiza muita energia e a latinha ela pode ser reciclada infinitas vezes. Então, tem esse lado também que a gente tem que reconhecer e apontar como positivo. Só que a gente não pode se manter nesse discurso, né? Tipo, numa pedagogia da reciclagem, né? A gente tem que... Essa pedagogia dos 3 R's, tanto é que sempre que você ouve falar de pedagogia dos 3 R's, é primeiro reduzir e reutilizar. A primeira solução é reduzir. O que não for, que eu estou consumindo que não é necessário, eu preciso sempre pensar nessa perspectiva de deixar de consumir, deixar de pegar sacolinha também, mas no sentido de, tipo, ter muitas coisas e não precisar usar elas, né? Então, quando a gente... É mais esse viés, assim, tipo... Sei lá, se um dia a gente, quanto mosaico, e nas nossas reuniões eu vi um pouco isso, quiser tratar na escola de educação ambiental, a gente não vai falar, olha que legal, reciclem. A gente tem que pautar, tem que ser pautado, nossas ações têm que ser pautadas por essa questão de fato, levar as pessoas a refletirem sobre essa questão do consumismo mesmo, né? E daí acho que você pode pular para o próximo slide, Joana, por favor. Eu acho que a Camila... Se você não quiser complementar, lógico. A Camila queria falar, se ela ainda quiser, sobre as latas de alumínio. Legal, acho que, por favor, Camila.
E mais quem quiser, né, galera? Acho que isso, pô, a gente não deixou isso claro, mas sempre que vocês quiserem contribuir e pausar a apresentação, vai ser muito bem-vindo ou bem-vinda. Camila? Beleza. Daí ela não. Qualquer coisa, se você quiser falar. Eu queria só complementar uma coisa que eu estava lendo. Tem alguns teóricos que ainda falam, né, de educação ambiental, que falam de adicionar mais 2 R's, serem 5 R's. Além de reduzir, reutilizar e reciclar, repensar e recusar produtos, enfim, repensar consumo e, enfim. Oi, gente, desculpa, tá com um problema, meu fone tá com mau contato, às vezes não vai o microfone. Eu posso falar rapidinho? Estão me ouvindo? Ou não? Sim, pode falar. Não, então, sobre a questão do alumínio, eu vou falar porque eu fui da geologia por um tempo e sou da área de geociências. Então, e a área de mineração me interessa bastante. Mas os maiores problemas da reciclagem de alumínio é que quando você vê os números e você vê que o Brasil é o país que mais recicla, isso é muito legal porque a gente recicla bastante. Mas quando a gente vai ver o porquê existe essa reciclagem, o Brasil recicla muito porque a gente tem os catadores, que são pessoas muito pobres, e a renda delas é basicamente a reciclagem do alumínio, que é uma renda bem baixa. Então, os principais atores que ajudam na reciclagem são as pessoas que são menos pagas e menos reconhecidas por esse trabalho, que é uma coisa que também é interessante de pensar, né? O quanto a reciclagem não é só, tipo, não depende só das pessoas também, mas de todo um apoio de política pública, porque, tipo, essas pessoas, elas reciclam não por uma política pública que seja muito boa, mas por necessidade. E tinha mais alguma coisa, mas na real eu esqueci. E obrigada, tá muito legal a apresentação, desculpa interromper aí. Joana, você queria falar alguma coisa? Eu já falei, pode ir. Não, então, nossa, acho que, Camila, você falou tudo, assim. A gente consegue essas altas taxas de reciclagem, na verdade, de todos os... Não só da latinha, que a latinha a gente chega a 97%, né? Então é um número que, de fato, é bem significativo. E tudo isso é devido aos catadores. Nossa, não tenho nenhuma dúvida disso. Você mandou bem, assim, no seu comentário. E só queria adicionar que no texto do Lairargues que a gente leu, ele traz essa perspectiva de que os catadores, eles são como se fossem funcionários terceirizados, só que não tem nenhuma empresa terceirizando eles. É eles próprios que se colocam nessa situação porque não tem outra saída, sabe? É isso, eles estão pegando latinha, alumínio, papel, papelão, PET, porque não tem mais outra solução. E daí é isso, né? Tipo, eles trabalham para a empresa praticamente, porque é a empresa que está conseguindo canalizar e absorver todos esses lucros da reciclagem, enquanto eles estão nessas condições de, tipo, super de miséria mesmo, assim, né? E daí, no texto específico, ele faz uma crítica ao principal programa de reciclagem que surgiu na década de 90, que acho que era um programa Mais Escolas, Recicla Escola, agora eu não lembro direito o nome, mas é um programa que transformava as escolas num ponto de entrega voluntário, né, no PEV, que a gente fala. E
E que porque ainda assim, mesmo sabendo de toda essa perversidade que tem por detrás, né, que tipo, poucas empresas, uma única empresa conseguindo absorver todos esses lucros, elas ainda assim, elas querem que a gente entregue voluntariamente, porque daí a gente exclui o catador dessa cadeia e ainda consegue reverter mais dinheiro para as empresas. E a gente, na nossa cabeça, a gente fica pensando, poxa, olha que legal, eu tô gerindo meu resíduo, né? Eu tô levando ele onde eu devo levar, eu tô contribuindo para o meio ambiente. Só que daí a gente esquece dessa perspectiva social, né? Que está muito enraizada, que está muito latente, assim, nessa questão dos resíduos, né? Então as empresas ainda elas lutam para conseguir eliminar esse atravessador, né? Tanto o sucateiro quanto o próprio catador. E, enfim, cada vez mais está concentrando a renda na mão dela, né? Mas, enfim, é perfeito o que você trouxe. E, Joana, você parou de compartilhar a tela ou eu que parei de ver porque eu estou no celular? Eu parei, mas eu voltei, que tinha... Eu acho que ainda está compartilhando. Vocês estão vendo? Eu não estou vendo, não. Alguém está vendo? Não vejo. Foi? Para mim ainda não. Ai, meu Deus. Problemas técnicos. Bom, mas acho que, de uma maneira geral, acho que era isso que a gente queria trazer, né? Essa leitura do texto, que ele traz essa releitura da reciclagem, né? Que a gente, como, enfim, a maioria das pessoas aqui, como engenheiros ambientais, no meu caso, ou gestores ambientais, ou até mesmo engenheiros florestais e o pessoal da geociências ou da pedagogia, ou da agronomia, ou da biologia, acho que eu contemplei todo mundo, que a gente tem que ficar atento a essa questão, né? Porque a gente pode facilmente cair nessa ilusão de que, tipo, reciclando a gente está contribuindo com o meio ambiente. De fato, a gente contribui, mas esse a última etapa que a gente tem que considerar. Para contribuir de fato com o meio ambiente, a gente tem que rever nossos atos, né? Rever nossa cultura, enfim, rever tudo que a gente, toda a nossa sociedade de uma maneira geral, né? E daí acho que no slide a gente ia trazer essa questão, né? Tipo, a gente tem que lutar, mais ou menos, vou usar essa palavra, mas talvez ela não seja ideal, mas a gente tem que lutar contra o consumismo, né? E daí o consumismo, ele atua em duas principais vertentes, assim, que é a da obsolescência programada, né? Ou obsolescência planejada, que hoje mesmo, na verdade ontem, eu fui entrar numa conversa com os meus amigos, né? No celular e tal, e daí eu fui baixar um aplicativo, que eu precisava baixar um aplicativo para entrar na conversa, memória cheia. Porra, que saco, velho. Faz, sei lá, 1 ano, 2, 3 anos que eu tenho esse celular, daí já vem com a memória cheia, eu já tive que trocar a tela uma vez, e daí para você trocar a tela é R$ 400, um preço de um novo é 1.000. Então, tipo, toda essa questão, tipo, de transformar, de fazer as coisas perderem seu valor o mais rápido possível, ela tá muito enraizada, né? No texto ele traz a perspectiva das geladeiras. Hoje uma geladeira dura, sei lá, 5 anos, quando bem cuidada. Anteriormente ela durava 15, fácil, assim, brincando. Não desgrudava a borrachinha, o freezer não quebrava. Enfim, várias coisas, assim. E também uma vez eu ouvi que tem a questão das meias. Putz, as minhas meias, elas são todas furadas, esgarçadas. E porque é isso, a qualidade é ruim, né? Tudo bem, eu posso não estar cuidando dela da melhor maneira possível, mas a qualidade do produto também não contribui, né?
uma vez eu ouvi dizer que, tipo, as primeiras meias que foram produzidas, elas tinham uma qualidade ótima, assim, elas duravam a vida inteira. Você imagina, você ter 7 pares de meia o resto da sua vida, sabe? Enfim, são essas questões, né, da obsolescência programada ou planejada. E daí tem vários videozinhos no YouTube que, na verdade, tem um especialmente que fala disso, que é muito interessante. E que fala um pouco de tudo isso que a gente trouxe aqui, que acho que está bem alinhado com esse texto do Lairargues e com as nossas ações também, que a gente procura ter dentro do Mosaico. E também tem essa outra questão que a Joana, conversando com a Joana, ela reforçou bastante também, que de fato contribui muito para essa questão do consumismo, que é essa criação das demandas, né? Essa questão do marketing, da publicidade por detrás de tantos produtos, né? E daí, para finalizar a apresentação, putz, será que eu vou tentar fazer uma parada aqui para vocês verem? Será que eu consigo virar a tela do celular? Nossa, eu descobri que eu tô muito velho para essas coisas de tecnologia. Enfim, e meu celular tá meio ruim também. Mas daí a gente colocou uma tirinha que eu vou ditar ela aqui para vocês, porque vocês não estão vendo, mas ela é muito legal, assim. Ela é da Mafalda. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. A Joana que escolheu, assim, ela foi muito boa. É a Mafalda, assim, chegando pra mãe dela e falando: mãe, deixa eu ir na praça. Daí a mãe dela fala assim: a praça? Não, é melhor você ficar em casa. Vai ver um pouco de televisão, vai. Daí a Mafalda senta em frente à televisão durante um tempo. E daí depois ela volta pra mãe dela e fala assim: mãe, seu assoalho não é tão brilhante quanto o deslumbrante do Ceralux. Os seus cabelos estão tão opacos e ressecados sem aquele encanto natural que é comum do shampoo Flower. E suas mãos não têm a pureza fresca e juvenil do Nácar Creme, o único que tem não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. E daí, na próxima quadrinha, ela tá na praça brincando, né? Porque ela encheu o saco da mãe dela, que a televisão quer vender tudo, e daí ela acabou indo pra praça brincar, né? Mas enfim, daí acho que resume um pouco essa questão da criação de demandas, né? De demandas, na verdade, artificiais, né? Porque o meu cabelo precisa ter aquele brilho, aquela textura, aquele grau de enrolar ou de estar liso, e tudo isso que a gente acha que a gente precisa e de fato não precisa, né? Mas é isso, pessoal. Acho que a gente quis trazer um pouco dessa visão aí. Não sei o que vocês acharam, se vocês querem de fato contribuir aí, se a gente faz alguma outra discussão. Mas é isso. Posso comentar uma coisa? Por favor. Eu falo, né, aquilo que vocês comentaram de reduzir, reutilizar, reciclar, né? É uma coisa que para mim sempre fica muito pesado, assim, porque se você for ver, isso inclusive foi tema de uma formação dos PIAs no ano passado, né? E é tipo, os países que a gente tem como exemplo, assim, né? Os países europeus, Estados Unidos e assim, porque eles têm alta taxa de reciclagem e tudo mais, mas também se você for ver. Bibi, está dando bastante eco. Tem como você colocar um fone? Eu não tenho nenhum fone com microfone. Tá bom. Mas pelo menos para evitar o eco. Nossa, eu vou tentar ir atrás do fone aqui. Nossa, a primeira vez que deu eco. Nunca aconteceu. Será que não é por causa da sua irmã, talvez? Vocês estão próximas? Não, a gente tá em cidades diferentes. Ah, então não é. Oi? Não, eu não tô no computador, só tô no celular agora. Tá, eu coloquei fone aqui, melhorou?
Para mim tá ótimo. Alguém Tá mais? melhor. Ok, beleza. O que eu tava falando? Os países que a gente tem como exemplo, né? Europa, Estados Unidos, tudo mais. Mas se você for ver, eles são, na real, os países que têm mais lixo per capita, né? Então, tudo bem, eles reciclam muito bem, mas eles reciclam porque é uma necessidade, senão é insustentável para o país continuar, sabe? E ainda tem o caso, por exemplo, os Estados Unidos faz muito, que é exportar o lixo deles para ser reciclado na China, em outros países asiáticos, até no Brasil, ou para ser aterrado mesmo. Então é uma coisa que realmente a primeira coisa que tem que pensar é em reduzir, mas aí cai naquilo que a Mari comentou no começo, né, que a gente vive no mundo capitalista, né? Então é claro que eles não vão querer que você reduza. Eles querem, não, continua comprando, tá tudo certo, depois a gente pensa o que faz. E aí também, eu não sei se entra muito, mas uma questão que eu vejo muito ultimamente é a questão do consumismo ecológico, assim, digamos, né? Que é, por exemplo, parou de usar canudo de plástico, mas aí vai todo mundo e compra um canudo de alumínio, sendo que você não precisa. Ou umas substituições, por exemplo, outro dia eu estava vendo um tipo que tá meio que virando moda em alguns lugares, que é um tipo de plástico feito de fibra de bambu, mas aí é uma coisa que não pode ser reciclada, que solta. Eu não lembro agora, mas se for aquecido, solta um químico. Qual que é o nome? Não lembro do químico, desculpa. Sabe, um monte de coisa assim, mas aí tá sendo vendido porque é ecológica, de fibra de bambu, tudo mais. A questão das ecobags também, que todo evento que você vai tem uma ecobag. E, gente, algodão é uma coisa que, assim, o preço ecológico que você paga para ter uma sacola de algodão é muito alto. Porque algodão precisa de muita água. Tem histórias na China de cidades que estão ficando sem água porque a água está indo toda para as plantações de algodão. Aí eu acho que isso é uma coisa, às vezes, que acaba passando por cima, porque as pessoas ficam, olha, substituição ecológica, tudo mais, mas na real o que é mais ecológico é você diminuir o consumo, não você ficar substituindo tudo por outras coisas, sabe? Isso é uma coisa que às vezes eu vejo ser pouco falada, mesmo na comunidade mais, tipo, de ecologia e tudo mais. Bem da hora seu comentário. Eu estava conversando com o Bruno. Tudo que é criado, citado como crítica, né, ao capitalismo e ao sistema de produção, se transforma em um nicho e vira bem de consumo também. E daí, não sei, você fica questionando a real intenção disso, sabe? E das pessoas. Enfim, o quão consciente as pessoas estão sendo desse processo que se diz ecológico, né? Cobra mais caro por aquele produto. E pensando nessa questão de ciclo também, né, que a Bianca comentou, dos países mais desenvolvidos, eles na realidade produzirem mais lixo, é interessante pensar que muitos países, eles podem parecer essa questão de produz mais lixo, porém recicla mais, então parece que eles são mais ecológicos. Mas é legal pensar que muito desse lixo que fica produzido nesses outros países também tem resíduos que são gerados em países que são os periféricos, né? Tipo, para você poder ter várias TVs ao ano, você tem que minerar um monte de coisa, que são vários minerais que são necessários para fazer uma televisão, por exemplo. Acho que atualmente o celular tem 52 minerais diferentes. Então é uma coisa muito grande, né? Um volume muito grande de mineração que você tem que ter. E essa mineração vai ser feita ou nos países da periferia, então, tipo, Brasil, vários lugares na África, ou, por exemplo, no próprio Canadá, ou no próprio Estados Unidos, destruindo terras indígenas, reservas naturais, e precarizando muitas pessoas que trabalham com isso, e que muitas vezes não vão colher os frutos, tipo, desses produtos que são gerados, né? Então, meio que você tem uma modernidade, essa propaganda de uma reciclagem que é limpinha, que é bonita, mas por trás disso você tem toda uma cadeia de produção que deixa um monte de gente em vidas miseráveis, que adoecem, que muito disso relacionado à mineração, à agricultura.
e muitas coisas que são meio bestas, assim, tipo, é realmente por a gente estar num mundo capitalista, porque se você pensar, faria muito mais sentido você comprar de um pequeno produtor, você ter locais de plantação mais próximos das cidades, você poder retornar uma garrafa de vidro e pegar uma outra, e isso não ser tão mais custoso, né? Isso seria bem mais lógico ambientalmente. Só que o custo é muito grande e depende muito de ações individuais só. E às vezes as ações individuais são quase que impedidas, assim. Tem gente que quer reciclar. Uma amiga minha de Heliópolis fala que ela adoraria poder reciclar, só que ela não conhece no bairro dela nenhum lixo reciclável. Não tem coleta seletiva. Então, tipo, não tem o que fazer. O lixo só fica lá, tem um monte de rato e é isso, né? Então, você tem vários problemas, assim, da reciclagem que são muito relacionados com a forma que você produz e com a forma que o lixo é levado, né? Quando leva um lixo para longe, a gente não vê, parece que não está gerando nada, mas de repente o impacto é gigante e é global. Mas acho que na real isso é meio que vocês falaram também, mas é que eu achei legal que a Bianca comentou isso da reciclagem nos países ricos, porque normalmente a galera adora usar como exemplo a Noruega queimando o lixo para produzir energia, que é uma coisa horrorosa, que polui pra caramba, mas é vendido como uma coisa legal, porque aí você não tem que repensar o consumo, né? Você não tem que reduzir, você só queima o que você consome e pronto. Acho que era só isso. Obrigada. Putz, eu não tô vendo se tem alguém inscrito, se não, mas acho que se alguém quiser falar, tá aberto aí. Eu só queria complementar, no próprio texto também, ele traz um dado, ele sempre cita as fontes, né, daqui. Daí ele fala que tem um pesquisador que chegou à conclusão de que cada tonelada de lixo que a gente gera para o nosso consumo, então, tipo, todo lixo que a gente descarta, quando eu acumular 1 tonelada desse lixo que está sendo descartado, eu já tenho dentro da cadeia desses próprios resíduos mais de 25 toneladas de resíduos geradas. Então, porque ele fala que cada tonelada de lixo, cada tonelada de resíduo gerada já gerou 20 toneladas de resíduo na extração e mais 5 toneladas de resíduo no processo de industrialização, né? Então, tipo, imagina, extraiu a bauxita, um tanto de resíduo, sinistro, porque, tipo, o teor de alumina na bauxita é baixíssimo, né? Então já gerou muito resíduo ali. Daí no processo de transformar a alumina no papel alumínio, ou, sei lá, em todas as outras, na latinha, e tudo que a gente usa de alumínio, já tem um tanto de resíduo também. Então são resíduos que a gente não consegue enxergar nos nossos olhos, né, a olho nu, mas que já estão ali em todo o processo na cadeia desses produtos, né? Então isso é algo que a gente tinha que refletir, assim, também, né? Que a gente tinha que, na verdade, dar visibilidade. Que as pessoas, ao comprarem, né, esses resíduos e ao descartarem, já entendam que, tipo, tem muito além disso também, né? E daí tem outra perspectiva que, tipo, a gente sempre coloca a economia acima de tudo, né? E é a justificativa para a gente não se apropriar mais da pauta de redução e da reutilização, como vocês comentaram. Mas agora, galera, olha que ironia, né? Tipo, é isso, o Covid parou de um dia para o outro, parou com a economia. Então, tipo, não é que a economia não pode parar. Ele, tipo, sei lá, quem manda aí o status quo, né? Tá aí fazendo as coisas continuarem e sei lá, eu tenho refletido que, tipo, a gente vai sair dessa pandemia e retornar às nossas atividades normais, como se nada tivesse acontecido, assim. Não vai ter, pelo menos, eu enxergo mais isso talvez em alguns países, né, alguns países e cidades, talvez europeias, mas no Brasil aqui a chance de chegar hoje é muito baixa, porque é isso, a gente ainda está engatinhando nas pautas de, tipo, crise climática, né? A gente não consegue dar visibilidade para essa discussão como já tem dentro da Europa, né, e até mesmo nos Estados Unidos. Mas então é isso, tipo, a economia pode parar,
a qualquer momento. Ela só não quer, porque é isso, alimenta todo uma concentração de recursos que é benéfica a poucas pessoas que querem continuar usufruindo dessas benesses, enquanto a gente socializa todos os impactos ambientais gerados de todos esses processos aí, né? Então, para mim, é muito isso, né? Sempre tem essa questão de capitaliza, individualiza todos os benefícios dos processos de impacto ao meio ambiente, seja de mineração, ou seja até mesmo de reciclagem, de produção, de consumo. A gente capitaliza os benefícios e socializa os prejuízos, né? Porque o prejuízo de eu estar extraindo uma árvore, ou de eu estar extraindo minério, ou petróleo, e aumentando a temperatura do planeta, tudo isso é socializado, né? Não tem como não socializar, todo mundo vai sentir. E daí socializa para humanos e para não humanos também, né? Que se a gente for considerar essa perspectiva aí, vixe, a gente tá de fato lascado, né? E é isso, cada vez mais a gente tem que olhar para esses lados também, né? Não dá pra gente ficar olhando só dessa perspectiva egoísta, né? Que só existe a gente, não existe animais, enfim. E é isso, a resposta está em mudar os padrões de economia. Encerro minha fala. Alguém quer trazer mais alguma coisa? Alguém quer propor mais alguma discussão? Ou até mesmo avaliar já o que achou, o que não achou. Nossa, pelo amor de Deus, eu tive muita dificuldade aqui com essas ferramentas tecnológicas. Tentamos chegar antes para deixar tudo no esquema, tudo certinho, mas olha, vacilamos nesse ponto, sim. Daí, se alguém tiver recomendações críticas e sugestões a fazer, também são sempre muito bem-vindas. Uma sugestão que eu dou é que quando vocês colocarem um vídeo no YouTube, vocês citaram um vídeo que vocês falaram que era interessante, né? De repente é legal colocar o link para quem quiser ver já poder ir direto, né? Achei muito legal que vocês estão fazendo essas formações abertas, muito interessante as discussões do grupo. E eu queria saber, não sei se vocês falaram no começo, mas eu acho que eu perdi essa parte. Qual o texto de referência que vocês usaram? E se vocês conhecem algum texto de referência para falar sobre isso também, agroecologia em reciclagem na agroecologia e algumas coisas que vocês queiram recomendar, assim, vocês que estão estudando mais isso, né, para poder procurar, porque eu achei o tema bem interessante. Obrigada. Então, Camila, esse texto que a gente se baseou para fazer essa atividade, ele é um texto que facilmente se encontra na internet, assim, ele chama O Cinismo da Reciclagem. E ele é de um autor que chama Philip Leidargs. Ele fala bastante sobre educação ambiental, né? E um dos laboratórios que contribui com o Mosaico, assim, né? O Mosaico faz parte desse laboratório, é o Laboratório de Educação e Política Ambiental, que é a OCA. Eu vou fazer merchandise aqui agora. E tem o USP Recicla também, que daí eu não sei se o USP Recicla ele tem site. Deve ter alguns materiais lá bem legais para consultar, assim. Na OCA, a gente está no processo de construção desse site. E daí no site a gente está disponibilizando vários livros, vários artigos, até mesmo tese e outros artigos que foram produzidos pelo laboratório, ou o laboratório contribuiu de alguma maneira, ou acha interessante compartilhar, que falam um pouco sobre essa temática de agroecologia, mas sempre pautado pela educação ambiental, né? E essa educação ambiental mais crítica. Se você colocar na internet OCA, Exalc, USP, OCA é o nome do laboratório, Exalc, USP é a universidade, né? Vai ter lá o site.
Daí eu recomendo que você dê uma olhada, assim, tem muitos autores que a gente pode sugerir de referência, assim, que são ótimos. Então, tipo, você der uma olhadinha lá, pode te inspirar a ler alguma coisa. Enfim, fique à vontade. Alguém mais quer complementar, fazer alguma crítica, alguma sugestão? Brunão, eu posso falar um pouco de uma coisa que me chamou a atenção, assim. Tá ouvindo? Oh, por favor, Lepeta, tô ouvindo sim. Tipo, uma hora foi falado sobre o papel do Estado na questão da reciclagem, na diferença, na desigualdade. Aí o que eu queria falar é que o Estado, na minha visão, ele é, tipo, dentro dele participa uma elite que vai de acordo com os interesses capitalistas, entendeu? Então, o papel do Estado, às vezes, não faz o que ele deveria fazer porque realmente a população não está atuando dentro do Estado. É isso. Queria pontuar isso. Ó. Muito boa, muito boa. Valeu. Alguém quer comentar alguma coisa? Se concorda, se discorda? O que acha? Fique à vontade. Eu posso comentar também, mas eu já falei tanto já que eu gostaria de ouvir outras vozes. Eu concordo, só que se a gente parar para pensar, é uma realidade bem triste, né? E não deveria ser assim, porque o Estado ele não deveria manter essas desigualdades, né? Ser um mecanismo de manutenção dessas desigualdades. Mas como o Lepet estava falando, né? É ocupado por uma elite que atende a interesses próprios. E ao invés de zelar pelas minorias, escraviza elas mais, né? Sei lá. Não, é isso. Eu acho que é importante tipo, uma reforma política, né? E é importante a gente também discutir o que a gente pode fazer para que isso mude, né? Porque tipo, eu concordo totalmente com a apresentação de que não adianta mudar ter um discurso, né, de reciclagem, assim, se a gente não mudar estruturalmente o sistema como é, né? Então, se não tiver reforma política, reforma agrária, e aí vai de encontro com a agroecologia, né? Que é isso, né? Tipo, mudar totalmente a nossa forma que a gente utiliza a terra, tipo, mudar o sistema econômico. Eu acredito que a agroecologia, além de tudo, assim, do SAF, é política, né? Então, acho que é isso. Boa. Eu concordo também com o que vocês falaram, assim, né? Que essa coisa do Estado tá cooptado pelas grandes aglomerações, os grandes aglomerados de empresa, né? Que eles têm muito poder e conseguem, tipo, meio que manipular o Estado para isso, né? E daí, cada vez mais, a gente não consegue diferenciar, tipo, o que é o Estado, o que são as empresas, até que ponto as empresas estão no Estado. Sei lá, acho que bons exemplos é, tipo, o João Dória, hoje governador, ou até mesmo o Trump lá fora. Tipo, quem que essas pessoas representam, né? Elas estão lá representando alguém, não é
como no caso do Lula, né, que tentava representar a questão do... Tentava não, representava, né, o povo nordestino, os metalúrgicos, os sindicalistas, tudo bem, não quero entrar no mérito do quão ele, no governo dele, ele conseguiu melhorar a condição de vida dessas pessoas, e de fato melhorou, talvez não tanto, podia melhorar mais, concordo também, mas essas pessoas, elas representam, né, e cada vez mais as pessoas que estão no poder, elas representam as empresas, né, é isso, tipo, bancada ruralista, bancada da Bíblia, bancada da bala, mano, essas pessoas representam ideais, né? E que o meu temor é que cada vez mais esses ideais representam de fato o que a população brasileira entende. Galera, até hoje 30% da população apoia o Bolsonaro. Isso é insanidade. Isso é completamente insano. E como a gente vai mudar isso, né? Aí que tá o X da questão, né? Muito, muito difícil a gente, diante desse cenário hiper complexo, a gente conseguir propor uma mudança que vai, de fato, afetar o mundo. A gente, quanto estudante, né? Estudante de graduação, de pós-graduação, que está atuando em Itatinga, uma cidade de 20 mil habitantes. E acho que, tipo, sei lá, o trabalho que a gente faz lá, às vezes ele tem essa pegada mais pragmática de, tipo, respeitar que é isso, tudo bem, vamos reciclar, vamos, de fato, evidenciar que o trabalho que a gente está fazendo lá está contribuindo com a reciclagem e sem pontuar, às vezes, essa questão de reduzir, de fato, os resíduos, né? Acho que isso a gente incorpora um pouco nas nossas ações. Mas, por um lado, eu não consigo enxergar isso como uma coisa ruim, sabe? É isso, a gente está contribuindo, a gente está mexendo os pauzinhos ali para conseguir remunerar melhor o reciclador, né? O catador de resíduos que a gente entrou em contato para pegar todos os resíduos da estação. Enfim, acho que o que a gente faz é um trabalho massa, mas cada vez mais acho que a gente tem que discutir como um grupo que está na universidade e que acredita, pelo menos eu acredito, e acho que o pessoal do grupo concorda em certa medida, que a universidade está aí justamente para buscar alternativas a esses problemas ambientais que a gente está enfrentando, né? Esses paradigmas, paradigma do crescimento econômico ou da reciclagem mesmo. Enfim, são várias questões assim que, para mim, o papel da universidade é olhar de uma forma geral e falar, galera, ó, calma, não dá para ser assim. E não ser cooptado por empresas, que é como a gente vê aqui na Exalc, né? Tipo, várias empresas entrando, contratando pessoas, dando recurso. Mas daí, pra gente, assim, acho que a gente tem que sempre buscando dar escala para as coisas que a gente está fazendo, né? E se conseguir. Eu olho para Itatinga com muito potencial, assim, de a gente conseguir, de fato, como um grupo de extensão, mesmo que pequeno, assim, conseguir incidir em políticas públicas, né? Que acho que esse é o suprassumo, assim, de uma ação que a gente acredita como, sei lá, educadora, ambientalista, mas a gente tem que dar escala e pensar em chegar nesses patamares, assim, mas é muito complicado, exige muita dedicação, exige recurso, exige muitas coisas que às vezes a gente não consegue chegar, né? Eu queria Encerro. falar aqui, a Mari mandou no chat, né? Eu queria saber como que podemos alcançar outras pessoas, principalmente as que possuem menos acesso, já que estamos em um cenário de baixa qualidade de políticas públicas, e até para as que têm acesso, como que a gente pode tocar essas pessoas. Tipo, no exemplo que eu tinha dado de gente que está por dentro da agroecologia, mas que não enxerga a ligação prática entre agroecologia e reciclagem. Aí, para abrir essa discussão, assim. Nossa, é uma ótima pergunta. Alguém tem uma resposta para ela? Ou uma sugestão de resposta? Assim, pode falar. Valeu.
Eu não sei. Eu penso que a gente está em um lugar de, eu diria, de visibilidade, sabe, enquanto universitários, né? E eu acho que a gente tem um papel de, a gente pode usar isso como um papel de atuação, né? Seja ocupando espaço, sabe, indo em lugares que a gente sabe onde encontrar essas pessoas. Eu não vejo outro nicho da sociedade que possa ter mais, que possa conseguir fazer uma transformação e levar esse conhecimento, sabe, um conhecimento de qualidade para essas pessoas, a não ser os universitários, sabe? Seja em grupo de extensão ou individualmente, mas eu penso que até em cooperativas, tem também hortas comunitárias, onde as pessoas trabalham com isso, né? Visita a pequenos agricultores, enfim. Bianca, você ia falar? Ah, não, era a Camila, que a gente tem voz igual. Mas é isso que ela. Eu não sei quem falou agora, desculpa. Mas que quem falou agora falou. Eu acho que contempla boa parte das coisas que eu ia falar. É legal também pensar que, tipo, de certa forma, não dá para atingir todo mundo. Tipo, a gente não tem, por exemplo, a gente, tipo, as pessoas comuns que querem fazer mudanças, não tem, por exemplo, a Globo para poder fazer uma propaganda gigante. Tipo, a gente não tem grandes máquinas de mídia. Mas eu acho interessante, tipo, numa questão mais pessoal, claro que ela não é suficiente, né? Precisa de políticas públicas também e tal, mas buscar, tipo, já levar reflexões para as pessoas, onde a gente trabalha, onde a gente estuda, até a questão de, tipo, buscar consumir, tipo, de cooperativas, apoiar essas cooperativas, consumir de coisas mais próximas, evitar um consumo desenfreado, né? Essa coisa do até desse ecoconsumismo, essas coisas que aparentemente são verdes, tipo, meio que um rolê um pouco de buscar também, tipo, levar uma vida que condiz com o que a gente quer. Opa, tá em silêncio? Ixi. Não sei, vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, tá. Sim. Mas buscar viver uma vida que tenha alguma relação com o que a gente busca transformar o mundo, né? Porque aí isso é meio de uma perspectiva anarquista. Ah, tá. Boa, Joana, eu concordei com tudo que você falou. Eu tô lendo o chat, desculpa. Eu venho meio de uma perspectiva anarquista, mas, tipo, na minha concepção, parte de construir um novo mundo é saber que esse novo mundo tem que começar agora, né? Então, tipo, construir essas novas relações também faz parte de uma ação individual e aí buscar juntar com mais pessoas pra gente poder criar coisas que tenham um impacto maior, né? Tanto de, sei lá, em esses fóruns que tem, eu não lembro qual que é o nome, mas ele mexe tem umas reuniões que tem a sociedade civil pode participar, né? Tem uma de mudanças climáticas no Parque Ibirapuera, que sempre acontece, tem fórum de águas, tem vários fóruns que acontecem, pelo menos aqui em São Paulo eu sei de alguns, e que se você se organiza com uma galera para poder levar propostas, ou para poder, inclusive, saber o que está sendo dito e pressionar para que, tipo, suas propostas sejam atendidas, né? Propostas que sejam mais ecológicas e não mais lucrativas, é bem interessante, assim. Mas é trabalhoso, né? Bem trabalhoso. Tipo, eu não sei como fazer isso exatamente. É só uma coisa que meio que a gente tem que ir construindo, né? Acho que não sei, acho que ninguém aqui tem uma resposta muito pronta. Eu não consigo imaginar uma resposta muito pronta que não seja simples e acabe sendo insuficiente. Obrigada de novo pelo espaço. E aí, pessoal? É isso? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Acho que as meninas disseram tudo aí, né? Acho que do meu ponto de vista, sim, eu também não sei como fazer, mas acredito que as respostas teriam que vir
da base, né, do povo, vamos dizer assim, e que fossem de uma forma, né, mais dialógica possível, né? Então, tipo, é conversando mesmo, é trocando ideia, só que como que a gente organiza, consegue de fato organizar, sei lá, núcleos de representação das pessoas, mesmo das comunidades, dos bairros, das regiões, diante desse cenário que a gente não consegue nem condições mínimas para sobrevivência, né? Acho que o desafio para mim é muito esse, assim, a gente tem que organizar, a gente tem que se organizar e levar essa mensagem para todo mundo. Só que como, sendo que a gente está, tipo, completamente consumido pela necessidade de ser explorado e conseguir minimamente ter um teto, uma comida. Então, acho que esse é o desafio, assim. E pontuo que as igrejas fazem isso muito bem, né? Tipo, de conseguir criar massas, né? São muito boas nisso, assim. Talvez a gente tenha que aprender com elas algumas coisas. Mas, enfim, acho que estamos perto da nossa hora já, né? Faltam 6 minutos para as 4. Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa, propor mais alguma discussão, fazer alguma avaliação do que achou da mesa. Mas estamos aí. Alguém? Eu vi que alguém desmutou o microfone aí para uma fala, Eu hein? ia falar, mas como eu ia falar avaliação, então eu mutei de novo, porque não sei, né, se alguém podia gerar mais conversa, mais discussão. Não, eu gostei muito de essa abordagem, tipo, um pouco mais profunda, né? Olhar para o outro lado da reciclagem, né? Que, tipo, é muito, é muito bom, né? Ver que não é só o problema de reciclar, né? Tipo, tem toda uma estrutura por trás, que é o capitalismo, que agrava a situação. E eu gostei bastante. Foi bem didático, aprendi bastante. E aí, eu acho que aí a brincadeira, eu acho que a gente pode, para resolver o problema, é fazer fake news ao contrário, assim, fake news com verdade. Fazer vários emoticons e contar verdades por meio de fake news. Fábrica de memes, né? Da hora a ideia. E capaz que popularize, né? Se a gente conseguir fazer uma linguagem mais de boa, assim. Eu achei a formação muito boa, assim. Esse foi um dos temas. Quer dizer, entre os dois temas, né? Tirando o que eu fui. Como é que fala? Na guia. Enfim. Das duas mesas que teve, eu senti que essa foi a que, tipo,
eu estava mais a par, assim, do assunto, né, que eu entendo um pouco mais. Então, para mim, foi uma discussão, foi muito proveitosa, assim, né? E eu gostei, eu acho que poderia talvez ter tratado um pouco mais, tipo, falado mais da agroecologia no meio, mas eu gostei de ter falado dessa questão dos dados da reciclagem, dos catadores e tudo mais, porque é isso, são coisas que a gente não vê muito, né? É bem, eu não lembro quem tinha falado no começo, não sei se foi a Camila, o Bruno, não lembro, que é aquilo que pega o lixo, manda embora e pronto, acabou, não é mais preocupação sua, então acho que é sempre bom ter esses dados e, tipo, ter essas informações pra gente estar sempre se conscientizando, assim, que quando sai da nossa casa, não acabou, sabe? Ainda vai ter muita... Pra chegar na nossa casa, já teve muita coisa, depois que sai da nossa casa, ainda tem muita coisa pra acontecer, então é sempre bom a gente estar ciente desses acontecimentos, né? E é bom também que agora... Eu não sei, eu pensei nisso agora, até agora nesse período de quarentena, né? Ontem eu tava vendo os dados que compras pela internet e tudo mais aumentaram muito, né? Então acho legal a gente pensar nisso para continuar pensando nisso, né? Reduzir em primeiro lugar. E é isso, encerro minha fala. Eu não vou avaliar a mesa, né, que eu fiz, assim, mas de forma geral eu achei que ela foi boa, porque teve uma interação legal, assim, acho que essa foi a proposta que eu e a Joana tentamos fazer. E eu queria agradecer a todo mundo que apareceu, né? Entendo que do grupo é mais ou menos como uma obrigação, e então o meu agradecimento especial à Camila e à Natália que escutaram, assim. Nem sei se a Natália tá aqui ainda, mas valeu aí, Natália e Camila, por escutarem a gente fazer nossa formação, né? E participar de uma forma geral. Fica meu recado que eu acredito, enfim, que a gente tem que ir sempre avaliando, assim, né? Ter ou não ter a próxima formação, sendo que dessa vez tivemos 2 pessoas de fora apenas. Vamos continuar com elas e boa, o intuito é formar o grupo? Da hora, boa, tamo junto, então. Mas só para pontuar isso, assim. Valeu, obrigado. E eu vou ficar escutando as avaliações aqui que forem ocorrendo e desligo depois. Um beijo. Rapidinho. Eu queria agradecer também a galera. Acho que a interação foi bem legal, assim. Apesar de ter menos gente do que nas outras formações. Enfim, isso é bem importante, eu acho, para o assunto gerar discussão, né? Proporcionar reflexão, gerar debate, chegar a uma síntese. Enfim. E eu não sei, eu acho que a gente podia ver isso na reunião, sabe? Que o Bruno comentou. Ou não sei. Enfim. Enquanto pessoa de fora que tá achando super legal ter essas formações para assistir, eu acho que, sei lá, é sempre bom deixar em aberto, assim, tipo, pode ser mais 2 pessoas que participam só, mas não sei, em algum momento eu vou participar de outros espaços, vocês trouxeram várias coisas interessantes, eu vou falar dessas coisas em outros espaços, e aí a gente vai propagando, assim, né, as ideias. Tipo, eu sei que o intuito é formar o grupo, né, tanto que é uma formação, mas sei lá, eu gostaria que continuasse aberto, assim, porque eu realmente gostei de participar das 2 vezes que eu participei. Boa, valeu. Eu vou ler aqui de novo que a Mari mandou, porque ela não tá sem microfone, né? Ela falou: gostei muito da formação, aprendi muito, principalmente das conexões e ciclos que estamos envolvidos. Foi muito gostoso de participar, arrasaram na metodologia. Adorei a ideia, vamos exercitar e pensar para realizarmos durante a quarentena. Eu acredito que isso foi da questão de como tocar mais pessoas, né? Aí, sobre continuar ou não as mesas, ela falou: vamos continuar, acredito que o intuito inicial é de formar o grupo e recebemos um grande bônus com as pessoas que vêm, nem que sejam um. Estou muito feliz porque a Câmara me adicionou muito, então acredito que vale muito a pena continuar e quem se interessa vem.
É isso. Boa, Bianca, valeu. Oi, gente. Eu sou a Natália. Eu tô aqui ainda, sim. Eu fiquei pensando bastante coisa, na verdade, durante todo momento de formação. Mas muita coisa para compilar, para sistematizar. Quem sabe em algum outro momento eu compartilhe, depois de formalizar ainda na minha cabeça todas as ideias, mas foi muito bacana. Agradeço a Joana, Bruno. Bem legal. Parabéns. E é isso. Alguma sugestão para melhorar, Natália? A princípio, acredito que não. Boa, linda, obrigado. É isso então, pessoal. Beijo para todo mundo. Alguém mais quer falar? Vamos embora. Falou, galera. Eu acho que deve continuar assim, mano. Achei um espaço bem da hora. É isso, a gente discute na reunião. Parou. Falou, valeu aí. Tchau, gente. Falou, galera. Acredito que tem que continuar também, sim. Muito bacana a proposta. E acredito que na Unesp, que é a minha universidade, não esteja rolando muito esses encontros à distância. Então, muito bacana a proposta, né? Para a gente continuar usando a cachola, fazendo ela funcionar, né? Obrigada.